Artes. Fica agora com o Magazine Artes com Cristiana Soares. Chega na próxima semana ao Teatro Nacional de São João no Porto a peça Pour que les vents se lèvent, para que os ventos se levantem, uma oresteia. Um texto escrito a partir da oresteia de Ésquilo, aqui adaptado, atualizado e desviado pelo dramaturgo franco-iraniano Gurshad Shaheman e com a encenação de Catherine Marnas e Nuno Cardoso. Em palco, um elenco de 12 jovens atores e atrizes franceses e portugueses. Tomé Quirino é Agamemnon. Um olho transbordante de alegria e o outro repleto de lágrimas que me dirijo a todos vós neste dia. Há quase 10 anos, Helena desaparecia, brutalmente raptada por pais. O Agamemnon é um personagem que, na peça original, ele acaba por morrer muito cedo. Portanto, é um personagem que é o responsável por levar os gregos para Troia para combater após o rapto de Helena. Portanto, é visto como... Filha Ifigénia. Exatamente, sacrifica a filha Ifigénia. Portanto, o grande responsável pelo começo da trama, digamos assim. Tanto que a peça, no original, a primeira parte, chama-se Agamemnon. E pronto, é visto como um genocidário. Mas esta não é a peça original. Esta não é a peça original, sim. Aqui acaba por ganhar mais destaque este personagem. Mais destaque no sentido em que, assim que chega, assim que regressa, não morre imediatamente. Portanto, ainda tem aqui... Portanto, esta leitura do Gurshad permite a que talvez se conheça um bocadinho mais da dimensão deste personagem, embora tenha sido e continua a ser um grande desafio para mim a fazer este personagem. Por ter-se descolar do original, é isso? Não por isso. Então. Por ser um personagem que congrega muitas características daquilo que é muito comum, digamos assim, muito estereotipado, destes personagens muito agressivos. Para mim, esse foi o meu maior desafio, encontrar alguma doçura, que na verdade não é uma doçura, é uma espécie de manipulação. Portanto, enquanto ator, essa foi a maior dificuldade que eu encontrei em sair do registro da agressividade e do registro do personagem mau em si, para lhe dar outras nuances. Nós não importámos vidas inocentes. Apenas sufocámos à nascença um exército sanguinário. Por exemplo, chega aqui, tem atores franceses, eu sei que o Nuno estava a dizer que a língua não é uma barreira, mas ao mesmo tempo não os conhece, nunca estive em palco com eles, não é? Há aqui um trabalho a ser feito também. Bom, a língua para mim foi uma barreira muitas vezes, embora eu compreenda bem o francês, surpreendentemente senti uma grande barreira a nível da comunicação, tanto com a encenadora, como às vezes na forma de me aproximar aos meus colegas, se calhar, e até durante o trabalho, obviamente, a mim criou-me uma grande dificuldade de comunicação, de conseguir chegar às pessoas. No meu caso, muitas vezes isso levou a alguma frustração também, porque de facto o teatro é feito de comunicação e eu senti muitas vezes essa grande barreira, portanto. Não na compreensão do texto e não na compreensão, porque o texto foi originalmente escrito em francês, foi traduzido para português, nós percebemos o que os nossos colegas em francês dizem, naturalmente, portanto esse domínio do texto acaba por existir, mas eu senti que esse foi provavelmente o meu maior desafio, foi mesmo a questão da língua, de repente estamos num grupo de 12 atores, mais uma encenadora, mais todas as equipes dos teatros, e eu senti isso como uma grande barreira. O rapazinho suspenso no ar e o corpo dele a cair no chão, estatelado no chão, e as imagens da pequena Polixena decolada por Pirro, por sobre a sepultura de Aquiles. O senhor é o suicida, Agamemnon! O senhor é o suicida! Agamemnon? Teresa Coutinho é uma das clitemnestras da peça, a atriz que ao longo de mais de 3 horas se desdobra em múltiplas personagens. Na primeira parte faço a Écuba, digamos, apesar de ter outras intervenções, quer dizer, o prólogo da primeira parte é um momento muito curto, mas que eu acho especialmente bonito e em que, no fundo, são apresentadas as duas clitemnestras da peça, eu e a Benedicte, e aí faço de clitemnestra, mas é um momento, no fundo, que vem mostrar, dar uma informação, acima de tudo, ao público de quem são estas duas mães, não é? Que vão, no fundo, ser um bocado, vão ser as personagens que levam um bocado a peça, também o Agamemnon e outras, o Orestes, mas há, assim, algumas personagens que levam realmente a trama e a Clitemnestra é, sem dúvida, uma delas. Depois faço a Écuba, na primeira parte, e também faço uma personagem que é curta, mas
costuma-se dizer, não há papéis pequenos, não é? Há uma personagem curta que faço durante o discurso do Agamemnon e que eu acho bastante importante, que é no fundo uma mãe que interrompe o discurso do Agamemnon para lhe dizer que ele é um genocida e que a ideia que está a vender com aquele discurso é mentirosa, não é? Portanto, que houve um massacre e que os troianos foram massacrados e que até as crianças foram exterminadas, e acaba a dizer o senhor é um genocida. E esse momento é muito curto, mas para mim é um momento que me dá especial prazer, até porque acho que representa um bocado as vozes das pessoas que nunca são ouvidas, não é? E que às vezes têm esta coragem de interromper momentos de exposição de gente com muito poder e pôr o dedo, digamos, na ferida. Na segunda parte, realmente faço a Clitemnestra. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Benedict leva a trama da Clitemnestra até o momento em que mata o Agamemnon, e eu pego na trama aí, faço o encontro com o filho, com o Orestes, que entretanto já foi convencido pela sua irmã, pela Eletra, também filha da Clitemnestra, a matar a mãe e a vingar o pai. Portanto, eu faço esse encontro com o Orestes e o discurso político dela, porque ela entretanto tornou-se numa chefe de Estado. E esse discurso político é bastante interessante porque ela é uma mulher, se quisermos pôr assim, de esquerda, e que defende valores democráticos e que tem uma ideia para o país que alguns poderão até achar um bocadinho idealista, mas não deixa de ser um discurso muito diferente daquilo que o Agamemnon faz e muito diferente daquilo que o Orestes faz no final. Portanto, ela tem esse discurso político e depois é surpreendida em casa pelo filho e é morta por ele. Isto é uma tragédia, não é? Portanto, estas mortes todas e estes momentos muito violentos fazem parte também do mito, não é? E depois na terceira parte, tanto eu como a Ben, as duas Clitemnestras fazemos a Aleto e a Megera, e somos no fundo as Iríneas, não é? Juntamente com a Tisífone, e representamos um bocado a acusação do Orestes no julgamento. As alterações climáticas engendradas pelo homem ameaçam o futuro dos nossos filhos e de toda a humanidade. Nestes tempos terríveis, todas as nações deveriam unir-se e trabalhar de mãos dadas para salvar o planeta. E como é que olha para este texto que de antigo tem muito pouco e que acaba por ter uma grande coincidência com a nossa realidade atual, com a nossa realidade de há uns anos a esta parte? Eu gosto muito do texto do Gurchad. Desde o início, quando o li, gostei muito. É óbvio que o Gurchad tem um intuito, obviamente, político também com este texto. Há coisas sobre as quais ele quer falar e elas estão lá bastante explícitas. E pode haver quem ache, se calhar, que estão demasiado explícitas ou não, e eu não acho, eu gosto bastante. Primeiro, eu acho que há uma questão que eu acho que é muito interessante pegar nas narrativas que, no fundo, povoam o nosso imaginário coletivo, mesmo que estejamos aqui a falar muito da questão mais da dramaturgia ocidental, não é? Porque há muitas narrativas, mas realmente a Oresteia é incontornável. Acho que é muito interessante pegar numa narrativa que pertence ao nosso imaginário e tentar torná-la, enraizá-la nos nossos dias, não é? Isso desde já parece uma coisa muito interessante. E depois acho que o Gurchad não só faz isso, como povoa, o texto de referências que nos são muito próximas. Isto que ele faz, por exemplo, com os discursos políticos da peça, eu acho que é muitíssimo interessante, porque são discursos que nós já ouvimos. O discurso do Orestes, no final, é um discurso que podemos associar a pessoas que estão a querer ascender ao poder, não é? E que é assustador. Talvez até o que eu acho mais importante para mim, o que eu gostaria que o público conseguisse levar, que é como é que as pessoas que pensam de uma determinada maneira se constroem. Não é? Como é que este Orestes, que chega ao fim desta peça de 3 horas e meia a defender coisas, na minha opinião, muito violentas e abjetas, não é? Se constrói. Ele, no início, é uma criança filha do Agamemnon e da Clitemnestra, não é? E é uma criança, aparentemente, enfim, que amará os pais e que terá uma série de sonhos. Não é um monstro, não é? Há um momento em que ele diz, aliás, na segunda parte, eu não quero ser um monstro como os meus pais. No fim, ouvimos um discurso, de um monstro, para pôr as coisas de uma forma um bocado básica, não é? Não sei se há monstros, mas o que quero dizer é esta peça permite-nos acompanhar o percurso de alguém que se vai estilhaçando ao ponto de se tornar aquilo que ele mais temia. E, no fundo, esta Clitemnestra, que é uma mulher que defende uma série de coisas que, se calhar, até eu e a Cristina defenderíamos, não é? Também não deixa de ser uma mulher que matou o seu marido. Portanto, eu acho que há aqui um lado na peça que é muito interessante, que é o Gurchad ter conseguido manter a dualidade das personagens, mas, ao mesmo tempo, tornar muito explícito de que lado é que elas estão. A peça Pour que les vents se lèvent, para que os ventos se levantem, uma Oresteia, estreou a 4 de outubro no Teatro Nacional de Bordeus, Aquitânia, e chega na próxima semana, a 20 de outubro, ao Teatro Nacional de São João, no Porto, onde ficará até ao dia 6 de novembro. O pai sacrificou a carne da sua carne. É o ponto final desta nossa emissão. Estamos de volta, já sabe, quando o relógio marcar as 18 horas, hora aqui de Paris. Até lá, tenha uma boa tarde.
RFI.